Bom dia, queridos e queridas corredoras. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Café com o Treinador, nosso boletim diário sobre corrida. É um oferecimento de fortalecer para correr. Gente. Treinos diários específicos para corrida e para a gente conseguir correr mais confortável, né? Bom dia, Tainá. Seja bem-vinda ao Café com o Treinador. Primeira vez, né? Bom dia, Gi. Como é que tá as coisas aí? Bom dia, gente. Bom dia, Moisés. Tudo na paz aí? Bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira, gente, pergunte ao treinador, né? Tem pergunta? Manda na caixinha de interrogação para mim aí, que eu te respondo ao vivo. Já tomaram café? Já treinaram? Hoje é dia de treino. Eu tenho algumas perguntas aqui muito interessantes que vai ajudar a gente a tirar um pouco das dúvidas sobre o treinamento, né? Para a gente conseguir correr mais confortável, né? Como é que tá as coisas aí? Eu vou mandar um aviãozinho para uma pessoa e você faz a mesma coisa para a gente enviar isso para o máximo de pessoas possível. Bom dia, Fernanda. Como é que tá as coisas? Tudo tranquilo? Bom dia, gente. Fevereiro tá acabando, né, gente? Bom dia, Josi. Acordei você aí, né, Josi? Bom dia. Gente, às quartas-feiras a gente tem um quadro, né? Pergunte ao treinador. Você faz a pergunta ou me envia a pergunta pelo direct e eu respondo nas quartas-feiras. Claro que eu vou ter os outros dias como resposta também que você fizer. A gente não vai deixar você sem respostas. Mas as quartas é específico para isso. Bom dia, doutora Kênia. Seja bem-vinda ao Café com o Treinador. Bom dia, Wilson. Como é que tá as coisas, Wilson? E os treinos? Tudo em dia? Bom dia, né? Meninos e meninas que estão chegando aí, quarta-feira é dia de pergunta. Tem pergunta? Manda para mim. Eu tenho uma pergunta aqui muito interessante, que acho que vale a pena a gente explanar ela, porque tem muitas dúvidas em relação a isso, né? Bom dia, Val. Seja bem-vinda. O comprimento da minha passada é importante? Bom dia, bom dia. Seja bem-vinda. E aí, gente? O comprimento da minha passada é importante? O que vocês acham? Para nós que está correndo aí durante o dia, treinando para maratona, meia maratona, 10 km, 5. Bom dia, Andresa. O comprimento da minha passada é importante? Bom dia. O que vocês acham? Quando a gente fala em comprimento, é esse espaço entre o pé da frente e o pé de trás, né? Esse comprimento aqui. Alguns relógios, por exemplo, algumas marcas do Garmin, vai me dar esse parâmetro, né? Tendão calcâneo atrapalhando. Wilson. Resolver isso aí, fortalecer, né? Faz um trabalho de fortalecimento específico aí que vai te ajudar muito. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo. O comprimento da passada é a medida entre o passo na frente e o passo de trás, né? E o pé de trás. Esse comprimento. Alguns relógios vai me dar esse parâmetro, vai me dar esse metro. Eu, por exemplo, fiz ontem um treino de 10 km, num ritmo moderado, mais ou menos. E o comprimento do meu passo foi de 1,28 m. Se a gente pensar num corredor de 100 metros rasos, o passo dele chega a quase 3 metros. O do Usain Bolt chega a 3 e alguma coisa. E aí? O meu deu 1,28, o dele dá 3,10 mais ou menos. Tem importância o comprimento, né? O comprimento do passo tem importância. A gente tem que pensar o seguinte: são 3 fatores que aumentam a minha velocidade ou que melhora o meu ritmo. Bom dia, Rô. Seja bem-vinda. Que melhora o meu ritmo. Comprimento da passada, cadência e a junção das duas coisas. A junção da cadência com o comprimento do passo. Isso vai melhorar a minha performance, vai melhorar o meu ritmo, vai melhorar a minha velocidade, que é a mesma coisa, né? Para a performance, sim, exatamente, Val. Mas quando a gente está tendo muito aluno novo, né?
muita gente começando a correr agora, coisa de 1 ano, 2 anos, a pessoa tá começando a correr ainda, né? Ainda não gerou todas as adaptações necessárias à mecânica perfeita da corrida, né? Então, bom dia, Lai. Quando a pessoa está começando, eu prefiro que essa pessoa melhore a cadência, né? Quantidade de passos dado ali durante a sua corrida. Eu prefiro que ela melhore isso. Por quê? Bom dia, Thalita. Seja bem-vinda. Meninas, estão chegando aí agora, nós estamos falando da importância do comprimento do passo, o que melhora ritmo, que às quartas-feiras a gente tem um quadro chamado Pergunte ao Treinador. Então, você tem pergunta, eu já vi até que tem uma pergunta aqui, eu vou responder isso aí. Mas espera aí. E aí, gente, eu prefiro que melhore a cadência, porque melhorando a cadência, os meus passos vão ficar mais curtos e eu vou reduzir o impacto. A gente tem que pensar que na corrida a gente tem um impacto de 2 a 3 vezes o nosso peso. Então, se eu consigo reduzir esse impacto, é melhor do que aumentar o comprimento da passada. Bom dia, André. Quando a gente tende a aumentar o comprimento do passo, abrir mais o passo, a tendência é de jogar o pé mais para frente e aí eu formo um ângulo chamado de overstrike. O que isso vai fazer comigo? Bom dia, Glaucio. Bom dia, Mara. O que isso vai fazer comigo? Vai aumentar a pressão do contato com o pé e me retornar para trás, que é a chamada famosa terceira lei de Newton, né? A ação e reação, tudo que eu empurro me empurra de volta. Se eu estou aumentando meu passo para frente, eu estou fazendo uma reação contrária para trás. Isso vai atrasar minha corrida e vai me trazer uma sobrecarga em relação a isso. Então é melhor aumentar a cadência, os passos, do que aumentar o comprimento. É importante, sim, aumentar o comprimento, mas primeiro trabalha a sua cadência, depois aumenta o passo. E o passo ele cresce para trás, né, gente? Ele não cresce para frente, ele cresce para trás. O seu ângulo de trás é que vai aumentar, né? A sua extensão de quadril atrás que vai aumentar. Falando em extensão de quadril, o tênis de placa ajuda nisso? O que vocês acham? E aí, gente? Tênis de placa vai me ajudar nisso? Ninguém tem opinião sobre isso, não? Vou explicar também. Gente, quando eu falei de extensão de quadril, que o comprimento cresce para trás, acho que sim, né? Quem faz a extensão de quadril é o glúteo, né? Glúteo médio, principalmente. O tênis de placa, ele tem uma pré-ativação do glúteo médio. Tem alguns estudos mostrando que quando a gente corre com tênis de placa, a gente tem a ativação do glúteo médio, principalmente. Uma pré-ativação. Por que essa pré-ativação? Porque o contato com o solo vai ser médio pé, ponta do pé. Esse médio pé, ponta do pé, faz ativar o glúteo médio. E aí, se eu tenho um glúteo médio fraco, o que eu mais estou vendo hoje é as pessoas tendo lesão por causa do glúteo médio. E aí eu uso um tênis de placa que vai ativar esse glúteo médio, e sendo que ele está fraco, eu vou ter mais propensão à lesão, né? Pode ser que o tênis de placa vai me atrapalhar e vai me causar lesão. Eu tenho que ter, antes de ter um tênis de placa, antes de adquirir um tênis de placa, ter um fortalecimento bem específico para isso, né? Antes de adquirir um tênis de placa, faça fortalecimento específico. Ative melhor os seus glúteos médio, principalmente. Bom dia, Otávio. Bom dia, Fred. Sejam bem-vindos. Antes de ter um tênis de placa,
trabalhe o seu fortalecimento, que seja específico para a sua corrida, para você conseguir correr mais confortável. E aí sim você vai aproveitar melhor o tênis de placa. Você vai ter uma ativação maior com isso. Então, antes de ter um tênis de placa, fortaleça. Correto? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Vou fazer uma prova pela primeira vez domingo, meia das praias. Fico muito ansiosa. Qual a dica? Ô Josi, bom dia, Ângela. Seja bem-vinda. Qual tênis usar para correr 21 km? Sol de placa? Não, Fred, eu vou te falar isso agora. A Josi fez uma pergunta. Gente, para quem está chegando agora, as quarta-feiras pergunte, né? Pergunte ao treinador. Tem pergunta? Manda na caixinha de interrogação aqui para mim e eu vou te responder. Ou escreve aí mesmo que eu vou te responder. A Josi escreveu para a gente o seguinte: vou participar pela primeira vez domingo, meia das praias, fico muito ansiosa. Ela não conhece a prova, ela fica ansiosa. Qual a dica? Isso é trabalhar nossas emoções, né, gente? Qual que é a dica que eu dou? Eu também vou fazer essa prova e nunca fiz. O que eu faço para não ficar ansioso com isso? Tem vários vídeos sobre a meia das praias. Diogo, seja bem-vindo. Sobre a meia das praias. Então a gente vê os vídeos. Eu vi um vídeo de uma menina fazendo o percurso todinho dos 21 quilômetros e mostrou cada detalhe, por onde vai passar, o que vai enfrentar, areia molhada ou areia fofa, pedras e tudo mais. Eu começo a ver os vídeos, vou repetindo, né, parte a parte, quadro a quadro, para eu ter mais detalhes da prova. Isso ajuda muito, no meu caso, a trabalhar a ansiedade por não conhecer a prova. Então, a dica que eu te dou boa essa pergunta de tênis para a meia das praias. Eu vou falar sobre isso também. Isso é importante, tá bom? Muita gente está indo para a meia das praias e o tênis é importantíssimo em alguns momentos que eu vi lá. Então, gente, já puxando o gancho... Ô Fred, eu vou voltar na sua pergunta, tá? Já puxando o gancho aí da Val, sobre a meia das praias, um tênis de asfalto não vai te atender na meia das praias. Por exemplo, o Fila Float Elite ou o Fila Float Max, que o pessoal está usando muito. O Corre 3, não sei se vai atender em algumas partes lá, principalmente nas pedras, não sei. É perigoso, ninguém nunca testou, mas pode ser que nas outras partes você consiga desenvolver bem com o Corre 3. Eu acredito que o Evadic da Decathlon, ele é um tênis bom para ir para a meia das praias. Eu vou usar o Brooks Caldeira 6, eu gosto muito desse tênis. Ele, tanto em asfalto, quanto em terra molhada e quanto em pedra escorregadia, ele dá tração, então eu vou usar ele. É um tênis coringa, porque ele serve para tudo. Eu acho que o Gel Trabuco da ASICS também atende muito nessa prova. O Corre Trilha não vai atender, escorrega muito e o tornozelo fica muito solto em relação à estabilidade. Então o Corre Trilha da Olympus não atende, então não vale a pena usar. Um tênis que tenha mais tração, mais aderência, principalmente com os grips, né? A parte de baixo, solado, um pouco maior. Como, por exemplo, o Caldeira 6 que eu vou usar. Ele tem um grip muito grande e traciona e trava muito, né? Então ajuda muito no desempenho não escorregar, né? Bom dia, Jorge. Bom dia, Sudália. Seja bem-vindo. Então, vale essas dicas, tá, gente? Não use tênis que você corre em asfalto. Isso não vai te ajudar. O Fred perguntou pra gente qual tênis usar para correr 21 km, meia maratona. Sol de placa? Ô Fred, o de placa ele vai te dar performance, né?
Você que está querendo buscar aí um RP nos 21, já fez outros 21, ele vai te dar performance. Não só o tênis de placa, mas, por exemplo, o Corre 3, ele não tem placa e é um tênis excelente para fazer 21, 10, 5, maratona. Eu acho que a pessoa tem que ter um tempo muito bom de maratona, porque o desgaste é muito grande. Não sei se vai atender o Corre 3. Tem muita gente correndo com o Corre 3, mas se a gente for olhar o histórico dessa pessoa, ela já tem uns bons anos aí de corrida. Então a mecânica, a postura é perfeita, então o Corre 3 já atende. Mas até 21, o Corre 3, ele te atende muito bem. Na B2 Online, por exemplo, está com um preço muito bom. E se você usar o meu cupom de desconto, Café com Treinador, tudo junto, você tem mais 5%. Então vale a pena você investir um pouco no Corre 3. Você pode usar também o Fila Carbon 6. Ele tem placa, mas é um custo-benefício muito bom também. E ajuda muito nessa performance sua aí. Qual outro trends? Eu falei ontem do Durham Speed. Não tem placa, é EVA, né? O Light Strike lá, a parte do solado com a entressola, te ajuda muito também. É uma batida mais seca, né? O Durham Speed, mas também vai te atender muito bem. Eu usei ele nos 21, eu fiz um bom tempo também com ele e atende bem. Durham Speed, Corre 3 ou Fila Race Carbo 6. Vai te atender bem também. Deixa eu ver aqui. Qual tênis para correr 21 com placa com um bom preço? Mas eu acabei de falar. O Fila Race Carbon 6. É o melhor tênis custo-benefício. Vai te atender muito bem. Bom dia, Nandinha. Bom dia, Cris. Sejam bem-vindos. Então, eu falei aqui do comprimento da passada, cadência, a junção das duas coisas que vai aumentar o seu ritmo. Melhorar a cadência primeiro do que o comprimento da passada, por causa de impacto, né? Você vai reduzir bastante aí o impacto. E depois você pensa em aumentar o seu comprimento do seu passo. Alguns relógios mostram esse comprimento. Por exemplo, eu uso o Garmin 630. Ele me dá o comprimento da minha passada. Então eu consigo ter esse parâmetro, né, de treinamento, comprimento da passada, e me dá a cadência também em relação a cada velocidade, a cada ritmo de treino. Isso não é um padrão fixo, tá, gente? Eu tenho que ter 130 metros, 1,30 m de comprimento de passada para todas as velocidades. Não é isso. Quando você está correndo na velocidade mais baixa, você tem um comprimento menor. Você pode ter uma cadência maior que vai reduzir o seu impacto, mas o comprimento ele é bem relativo em relação à sua velocidade, beleza? Falamos dos tênis de placa. Ativação do glúteo médio, principalmente. Eu tenho que ter um glúteo médio fortalecido, porque o tênis de placa vai me obrigar a ativar o glúteo médio, por causa da pisada, né? Médio pé, ponta do pé. E aí falamos dos tênis específicos, a meia da praia, o que é bom usar. Bom dia, Vivi. O que é bom usar, o que é não usar, né? Por causa de risco de queda. Tênis para os 21 de placa e sem placa, né? Então fica a dica aí. Manda isso aí para todo mundo. É importante a gente ter conhecimento, até para a gente conseguir correr mais confortável, que é a ideia desse quadro, a ideia do Café com o Treinador é trazer para vocês dicas e informações para que você consiga correr mais confortável. Então espalha isso aí para todo mundo, manda para todo mundo. Vai ficar salvo, né, no feed, e vai ficar salvo também a versão editada no YouTube. Se você não segue o YouTube do Café com o Treinador, vai na bio e segue lá o canal, que isso tudo vai estar editado lá no YouTube. Beleza, gente? Obrigado mais uma vez pela presença. Fica com Deus. Excelente quarta-feira. Se cuidem.
a gente tem um quadro chamado Relógio que Viu, né? É um review sobre relógio e tem novidade, tá? Lançamento nos Estados Unidos. O Jean do Relógio de Corrida vai trazer pra gente essa novidade amanhã. Para começar, eu vou falar amanhã do Garmin novíssimo que vai ser lançado, acho que amanhã ou sexta. Então não percam. Obrigado, gente. Bom dia.